Olá, meus irmãos e irmãs, muito bom dia, graça e paz do Senhor para cada um dos irmãos e irmãs neste dia, nesta sexta-feira, dia 3 de julho. Já estamos no mês 7, né? E continuando a nossa live de cada dia. Muito bom dia, Lídia. Muito bom dia, Eleni. Muito bom dia. Dia frio, né? Tá bem friento hoje, um dia de frio. Mas estamos aqui. Graça e paz do Senhor. Espero que todos tenham tido uma boa noite de descanso. Mas estamos aqui juntos para mais uma live. Mãe Irma, muito bom dia. Que Deus abençoe. Thelma também está com a gente. Muito bom dia a cada um e cada uma, né, que está conosco. Nós estamos aí no mês que seria o mês de férias, né? O mês de julho é o mês de férias, mas com tudo que aconteceu aí nesse primeiro semestre, já bagunçou o negócio, né? Não sabemos exatamente o que é julho, né? Parece ser um mês como os outros. Vamos fazer as mesmas coisas e esperando aí, desejosos de que possamos voltar logo, né? Às reuniões presenciais e a nossa vida normal também. Todo lugar que a gente vai tem que usar máscara e isso incomoda. Bem que eu acho que já estamos acostumando já, né? Chega uma hora que começa a acostumar e já começa a fazer parte do seu corpo, até como óculos, né? No começo é ruim de se adaptar, mas depois você coloca automaticamente e faz parte da vida. A máscara já está começando a virar parte da nossa vida, espero que não, né? Que a gente se livre dela logo e que não precise mais, mas enquanto isso estamos caminhando, estamos vivendo, enfrentando as situações aí da melhor forma possível, né? Com fé, com esperança, com gratidão no coração a Deus, buscando quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Eu quero mais uma vez dizer que é um privilégio estar com vocês aqui de manhã para a meditação na palavra de Deus. Tem sido um momento muito especial para mim e eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 14 nós estamos. Vamos ler o verso 12 até o verso 16. Deixa eu mexer na luz aqui. Quando Jesus prepara a Páscoa com os discípulos. É um momento especial em Jerusalém. Todo ano acontece isso. Mas essa Páscoa aqui foi uma Páscoa muito especial, porque Jesus está cumprindo o propósito de Deus, inclusive para a Páscoa, né? Então, nessa passagem que nós estamos lendo, nós estamos marcando o início, de fato, aqui, quando Jesus começa a falar ali do traidor. Isso é um momento conhecido como a paixão de Cristo, né? Embora alguns entendam, né, especialmente a partir do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que a Paixão de Cristo começa no Getsemane, mas na verdade essa preparação da Páscoa e essa celebração da Páscoa de Jesus com seus discípulos é fundamental para a gente entender a relação entre a morte de Jesus e a Páscoa e, consequentemente, o significado da morte de Jesus, né? Da execução de Jesus, do assassinato de Jesus, na verdade. Ele foi morto, ele foi executado, foi assassinado. E nós estamos lendo aqui o início, quando Jesus prepara
o momento da Páscoa com seus discípulos. Marcos, capítulo 14, versos 12 ao 16, tá? Mas antes nós vamos orar, vamos ter um momento de oração. Convido você a orar junto comigo, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo ao Senhor por mais um dia, né, na nossa vida. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez reunidos e juntos aqui nesta live para caminhar com Jesus através do Evangelho de Marcos. Nós queremos nos sentir caminhando com Jesus, queremos escolher também caminhar com Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Queremos estar perto de Jesus, queremos estar vivendo de modo que agrade ao Senhor. Ó Deus, também peço que, enquanto lemos a Tua Palavra, o Senhor possa, pelo Teu Santo Espírito, trazer encorajamento, consolo, orientação. Ó Deus, que haja do Senhor manifestação poderosa na vida de cada uma das pessoas que acompanham conosco essa caminhada no Evangelho de Marcos. Ó Deus, eu peço que esta leitura da Tua Palavra seja a Palavra de Deus para nós hoje. Possa nos iluminar na nossa vida. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Marcos capítulo 14, verso 12 até o 16, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, os discípulos de Jesus perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem, trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. Sigam este homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Prepararam a Páscoa. Pois é, estamos caminhando para o momento derradeiro, último da vida de Jesus, e também o momento que dá o desfecho para dar significado a toda a vida de Jesus, né? A vida de Jesus como um todo é importante desde o seu nascimento, mas, de fato, os evangelhos destacam principalmente o que nós chamamos de ministério de Jesus, que foi o tempo de pregação itinerante. Isso foram os últimos 3 anos de vida de Jesus, né? Jesus nasceu, foi uma criança normal, se desenvolveu, teve adolescência, juventude, trabalhou com seu pai até perto dos 30 anos, né? Desenvolveu a sua profissão de construtor. E perto dos 30 anos Jesus sai. Esses 3 anos, últimos 3 anos de pregação e de realizações de Jesus é o que os evangelhos narram, especialmente o evangelho de Marcos,
mas as últimas horas de Jesus, suas últimas horas de vida, que vai da quinta-feira à tarde, né? O dia antes da Páscoa, até o domingo, quando ele ressuscita, e até depois ainda, tem os 40 dias que Jesus fica com seus discípulos antes do Pentecostes, né? Pouco antes do Pentecostes, 10 dias antes do Pentecostes, Jesus é levado ao céu. Esse período, mas especialmente o período da preparação da Páscoa, a celebração da Páscoa, quando Jesus é preso e quando Jesus é executado até a sua morte e ressurreição, são as últimas horas de vida de Jesus, recebem uma atenção muito especial nos 4 evangelhos. O espaço dado para esse momento é desproporcional, isso é, tem bastante espaço no evangelho para as últimas horas de vida de Jesus, e depois você tem um espaço também para 3 anos de vida de Jesus, né? Então, esse momento é um momento especial. É um momento especial para Israel, porque é o momento da celebração da libertação do Egito. E os discípulos estão perguntando para Jesus: onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Onde vai comer a Páscoa? Eles tinham que comer, fazer o sacrifício do cordeiro, né? E eles ali, cada família, cada grupo, se reunia num local, e ali eles comiam juntos, como diz a lei de Moisés. Eles celebravam a Páscoa, celebravam a libertação. E é isso que Jesus está fazendo, né? Aqui a gente percebe que Jesus já vai demonstrando, daqui a pouquinho Jesus vai demonstrar que ele tem uma noção do que vai acontecer, né? Jesus, enquanto ser humano, entende, sabe que ele está cumprindo o propósito de Deus, mas ele é gente, Jesus é plenamente humano, ele vai agonizar, ele vai, de fato, sofrer no Getsêmani, esse momento, né, vai, não vai, esse momento que ele sabe que é decisivo, um momento importante na sua vida. O que a gente faz nos momentos decisivos da vida? O que a gente faz ao longo da nossa vida? Aliás, às vezes a gente nem, você sente, né, que tem coisas importantes acontecendo. Muito importante valorizar aquilo que para nós representa o mais fundamental na nossa vida, né? Jesus não deixa, como um bom judeu, não deixa de celebrar a Páscoa com os seus discípulos. A verdade é que o texto não vai enfatizar o sacrifício da Páscoa, mas eles comeram a Páscoa. Eles fizeram todo o ritual da Páscoa. Depois Jesus vai repartir o pão e vai distribuir o cálice para que todos bebam. É uma parte da Páscoa. Mas aqui Jesus está se preparando para esse momento. Aliás, a gente percebe no texto que Jesus se preparou antes para esse momento. Porque os discípulos perguntam, né, para Jesus. Eles perguntam: onde queres que preparemos a Páscoa? E Jesus diz para eles que eles se dirijam para a cidade, lá eles encontrariam um homem, né? E sigam esse homem e perguntem ao mestre, quer saber onde é que está o local preparado, e tem um cenáculo, né? Um andar de cima, uma espécie de um salão grande, no andar de cima de algum lugar, todo preparado já para Jesus preparar a Páscoa com seus discípulos, né? Esse momento também é narrado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, basicamente são as mesmas palavras, mas o livro de Mateus acrescenta que Jesus manda dizer ao homem: o meu tempo está próximo, o meu tempo chegou, então chegou o momento, chegou a hora. Jesus se preparou para aquele momento, né? Jesus tem no seu coração, na sua vida, aqui essa responsabilidade e essa preocupação de preparar a celebração da Páscoa, que é um momento importante da vida dele com os seus discípulos, né? Ele se prepara. Jesus não está, na verdade, aqui deixando a vida rolar, né? Jesus está se preparando para esse momento.
Ele prepara os seus discípulos, ele toma providências antes, ele sente o que está acontecendo e se prepara para isso. A nossa vida é feita disso, né? De oportunidade e de preparo. Nós temos que sempre nos preparar para os momentos especiais da vida. Momentos que você sente que alguma situação vai acontecer, né? E você vai se preparando. É sempre bom que estejamos preparados para essas coisas. Jesus vai celebrar a Páscoa com os discípulos, que é a festa judaica que celebra a libertação do Egito. Uma celebração importante, né? Uma celebração fundamental para o povo de Israel. Lembrar que eles foram escravos no Egito, mas que foram libertos por Deus. Essa festa tem que ser realizada com preparo. Um preparo feito com antecedência. Jesus aqui, na verdade, indica para os seus discípulos que ele estava já tomando providências por fora, né? Já sabendo o que iria acontecer, ele se prepara. Quantas vezes na nossa vida nós enfrentamos determinadas situações porque não nos preparamos, né? Porque deixamos a vida rolar. Deixamos como está para ver como é que fica, né? A gente aprende com Jesus também que conquanto nós não tenhamos controle sobre o futuro, isso não significa que nós devemos viver a vida deixando acontecer. Não significa que nós devemos viver a vida, dizer que nós devemos viver a vida um dia de cada vez, né? Como Jesus disse, a palavra de Jesus lá em Mateus não é no sentido de relaxamento, não é no sentido de desleixo. Jesus ensinou a viver um dia de cada vez, então você deixa a vida rolar. Não. O que Jesus ensinou ali é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está ensinando o desleixo, né? De deixar rolar, deixar a vida acontecer ao Deus dará, né? Deus dará é uma expressão que quer dizer, deixa acontecer de qualquer jeito, e vai desorganizadamente vivendo a vida. Não. A gente caminhar com Jesus, e quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, ele está falando de desapego, né? Ele está falando do reconhecimento de que, por um lado, nós não temos o controle do que vai acontecer amanhã. E também a gente precisa reconhecer que Deus cuida de nós. Cuida daquelas questões que nós não temos controle, que são muitas, a maioria delas não temos. Mas isso não significa, isso não é equivalente a uma vida desorganizada, a uma vida desleixada. Não. Jesus aqui está muito bem organizado. Ele se prepara antes para celebrar a Páscoa. Porque ele sabe que a Páscoa é um momento importante e ele está sentindo que esta Páscoa vai ser um momento importante para ele. O Evangelho a gente já leu, né? Que Jesus está indo para Jerusalém e ele está avisando os seus discípulos. Olha, chegando em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, ele vai ser torturado, ele vai ser rejeitado, ele vai ser executado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então você vai encontrar nos evangelhos Jesus prevenindo os discípulos. Nós sabemos pelo Evangelho de João que nesse período de 3 anos, Jesus foi em pelo menos 3 ou 4 festas, não sabemos direito. Ele foi em Jerusalém, esteve lá nos momentos de Páscoa, o Evangelho de João nos mostra isso. Em época de Páscoa, Jesus descia para Jerusalém, né? Como os judeus faziam mesmo. Jerusalém lotava, como já falei várias vezes aqui, nessa festa especialmente da Páscoa. Mas nesta ocasião,
Jesus sentiu, percebeu que era aquela ocasião do cumprimento. Como diz o Evangelho de Mateus, Jesus fala para o homem, meu tempo está próximo, chegou o meu momento. Então Jesus se preparou para esse momento. Ele prepara antes a Páscoa. Ele, na verdade, teve toda uma providência antes, que os discípulos vão chegar e vão encontrar tudo pronto, tudo arrumado, tudo organizado. Então aqui nós temos uma grande lição para nós. Aprender a viver na dependência de Deus. Aprender a viver cada dia, né? Sabendo que nós não podemos controlar o que vai acontecer na vida. Mas ao mesmo tempo em que exercitamos o desapego, nós também nos preparamos. Né? Ser desapegado não significa ser relaxado. Né? Viver desapegado do mundo não é viver desleixadamente e relaxadamente, sem cuidar das coisas. Há pessoas que são ansiosas demais com essas coisas, né? Há pessoas que são tão assim, pensam tanto em organização que se tornam pessoas chatas e que acabam invertendo os valores. Elas são tão preocupadas com a organização, com tudo no lugar, que elas acabam se esquecendo da importância de relaxar aqui no sentido de descansar para os bons relacionamentos com as pessoas. Né? Então há pessoas assim, mas há pessoas do outro lado. São tão desapegadas que nem desapego é. São desatentas, né? São desleixadas, deixa a vida rolar, não se preocupa com nada e não se organizam para nada. E aí são surpreendidas por situações e, de fato, o despreparo tem consequências para nós. Né? Quando a gente não se prepara para as coisas, isso traz consequências para nós. A vida é feita, como eu falei no início, de oportunidades, mas é feita de preparo também. Quantas vezes, né, nós chegamos numa determinada situação e falamos, por que não me preparei melhor, né, para esse momento? Por que eu não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo? Lá eu até sabia que deveria fazer, mas eu relaxei, eu acabei deixando para depois. A famosa procrastinação. Palavrão esse, né? Procrastinação. Procrastinação é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Bom, aqui nós temos que aprender também, né? Eu também tento aprender a cada dia. Eu, na minha casa, na minha vida aqui, às vezes nem sempre você consegue o equilíbrio das coisas, mas o que fazer hoje, o que eu posso fazer hoje, devo fazer hoje para não acumular para amanhã, mas também, por outro lado, ficar tão afoito e querer fazer tudo hoje o que pode ficar para amanhã. Isso é preparo. O que vai dizer para nós o que eu preciso fazer hoje, não posso deixar para amanhã, e o que eu posso deixar para amanhã, não tenho que ficar afoito em fazer hoje, é o preparo. Né? É ter a noção das coisas. Tem coisas que realmente você não precisa se matar hoje. Você pode fazer amanhã. Mas há coisas que não. Isso é preparo. Né? Há coisas que você não pode ficar protelando para amanhã. Quem já não teve essa situação? Né? Eu mesmo já vivi situações que eu fui deixando, depois ficou tudo mais difícil. Né? Fica tudo mais complicado. Você vai deixando. Aí depois acumula tudo, aí fica complicado. Ou então você fica tão preocupado com uma situação que você quer resolver o negócio correndo, na correria, e não é necessário. Tem coisas que você pode planejar e deixar para amanhã. E sabe, a vida de muita gente, de muitos de nós, fica muito atormentada, né? Atordoada, por causa disso. Porque nós não nos preparamos para as coisas. Especialmente para momentos especiais. Nós não nos preparamos. Né?
A gente precisa se preparar, estar preparado, pronto, na nossa vida. Buscar o equilíbrio entre viver cada dia e entregar cada dia nas mãos do Senhor, mas ao mesmo tempo compreender que desapego e confiança em Deus não é a mesma coisa que relaxo e desleixo, né? Não é a mesma coisa. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Isso, para mim, é um desafio de vida, que a gente aprende com o dia a dia da vida, né? A gente aprende com os outros, aprende com os pais, aprende com outras pessoas, mas é um aprendizado para cada um de nós, porque isso não acontece da mesma forma na vida de cada pessoa, né? A vida de cada pessoa tem uma trajetória, tem um jeito, tem uma forma de se desenvolver, e a gente, por um lado, a gente não tem uma receita pronta de bolo para dizer como é que você faz na sua vida, ó, faz assim sempre. Não tem isso, é difícil. A gente não pode estabelecer regras que tenham que se enquadrar na vida de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem seus dons, seus talentos, seu modo de ser, seu modo de viver, e isso certamente vai dar a dinâmica e a diversidade da vida, que é uma coisa tão rica e tão maravilhosa que Deus fez, né? Mas, por outro lado, nós precisamos também compreender que isso não pode. Nós não podemos fazer com que essa questão da liberdade, da vida, essa questão da confiança em Deus em cada dia, ultrapasse a linha, né? E acabe virando despreocupação, desleixo, relaxo, falta de preparo. Quando a gente não se prepara para alguma coisa e a situação acontece, a oportunidade chega, você perde a oportunidade, ou pelo menos você não consegue, naquele momento, naquela situação, desenvolver o que você poderia desenvolver, né? Então Jesus está se preparando para esse momento especial na sua vida. Ele se preparou. Ele disse para os discípulos: nós vamos comer a Páscoa. Jesus valoriza as tradições importantes, né, do seu povo, da sua vida. Veja bem, gente, por um lado nós somos convidados a entender que o Evangelho é renovação, né? Sempre há mudanças, as mudanças estão sempre acontecendo na nossa vida e elas fazem parte da vida. Mas nós não podemos deixar de lado as boas tradições da vida. Tradição é aquilo que a gente recebe dos nossos antepassados e que nós precisamos celebrar, porque elas dizem respeito às coisas fundamentais da vida, né? Então a gente não pode jogar fora as boas tradições, né, que nós recebemos. A tradição, por exemplo, de estar sempre lendo a palavra, isso é uma excelente tradição, né? Fazer devocional, ler a Bíblia, buscar na palavra orientação para a nossa vida. A tradição de estar sempre orando, dedicar tempo de oração. Há pessoas que fazem isso diariamente, há pessoas que organizam isso durante a semana, mas que é importante que nós tenhamos sempre essa retomada, né? Sempre esse momento de refletir sobre para onde estamos indo, a gente manter isso na nossa vida. Então a gente não jogar fora aquelas coisas que são importantes para nós, né? As boas tradições que vão dar um rumo para a nossa vida. Então a celebração da Páscoa é uma tradição importantíssima na vida de Jesus como um bom judeu. E ele se prepara para, junto com os discípulos, celebrarem aquele momento, né? E diz que Jesus ordenou aos discípulos para irem lá na cidade, e quando eles chegaram lá, diz o texto, acharam tudo como Jesus
lhes tinha dito, né? Ele preparou tudo. Ele preparou. Aqui tem uma lição também importante para nós, né? Há coisas que não somos nós que preparamos, né? É o Senhor que prepara para nós. É Ele que encaminha. Há coisas que o Senhor prepara para nós que nós nem sabemos que Ele está preparando, né? Então Deus sabe do que você precisa, Deus sabe da sua vida, e há um preparo de Deus para aquelas coisas que são importantes na vida. Há uma direção de Deus, há coisas que estão além da nossa compreensão. Os discípulos aqui não estão entendendo muito o que está acontecendo, né? Os evangelhos vão nos mostrando isso. Eles não estão entendendo exatamente o que está acontecendo. Mas Jesus tem uma percepção maior do que está acontecendo, que é um momento derradeiro, e Ele prepara aquele momento especial junto com os discípulos, né? Então aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe, não é isso com que você tem que se preocupar, né? Nós nos preocupamos às vezes, ficamos perguntando como é que vai ser a minha vida, o que vai acontecer, o que não vai. Não, nós não temos esse conhecimento, esse discernimento muitas vezes. Somos como os discípulos. Não temos esse discernimento, às vezes somos surpreendidos por situações da vida, né? Mas há coisas que nós precisamos fazer. Estarmos preparados daquilo que tem a ver com a nossa possibilidade, né? Com o nosso conhecimento, aquilo que está ao nosso alcance. Nós precisamos nos preparar, sim. Nos preparar especialmente para esse novo tempo, né? Nós estamos vivendo um novo tempo, gente. Como eu tenho dito aí, profecia do pastor Jonas, tá? O mundo nunca mais será o mesmo, então se prepare. Se prepare para esse novo momento que nós estamos fazendo aqui, ó, né? Essa meditação de cada dia. Isso é uma preparação para que a gente possa viver esse dia. A gente aprender a se preparar cada manhã para viver o dia. A gente se preparar para os momentos da vida. Cada um está vivendo uma fase da vida, né? Mas a gente entender isso. Há coisas que eu preciso providenciar. Há coisas que eu preciso, de fato, dar atenção, não deixar para depois. Não ser surpreendido pelo desleixo, né? Pelo despreparo. Então a gente vê aqui nesse momento Jesus com seus discípulos se preparando tudo para um momento importante. Por quê? Jesus disse, porque o meu tempo chegou. O meu tempo está próximo. Nós estamos começando a entrar naquele momento derradeiro da vida de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a sua vida. Que Deus nos dê a cada um de nós o discernimento para equilibrar, né? A dependência de Deus, o desapego, equilibrar isso com a necessidade de preparo. Como eu disse, dependência de Deus e desapego não pode virar desleixo, não pode virar relaxo, né? Não pode virar até irresponsabilidade. Dependência de Deus e desapego estão associados com a necessidade de estarmos nos preparando cada dia para as coisas importantes que Deus tem para nós. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Que a graça e a paz do Senhor estejam na sua vida nessa sexta-feira. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã é o dia que nós vamos falar que o traidor é apontado, momento triste na vida de Jesus, mas fez parte, né? E faz parte da vida, momentos difíceis, momentos de decepção. E no domingo teremos a escola bíblica dominical e à noite teremos o culto, tá bom? Vamos orar? Quero convidar você a orar comigo, agradecer a Deus por essa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deu. E lendo, Senhor, esse texto de Jesus, da palavra, nós queremos pedir ao Senhor, queremos aprender, ó Deus, o equilíbrio entre a dependência do Senhor, entre a confiança no Senhor, daquelas questões que nós não temos controle, e ao mesmo tempo
a necessidade de nos prepararmos cada dia. Ó Deus, nos ensine a viver assim, como Jesus estava vivendo o seu momento derradeiro, mas preparou a celebração da Páscoa, algo tão importante para a vida do povo de Israel, mas também para a humanidade. Ó Deus, tempo de libertação, de salvação. Nos ensina, Senhor, a vivermos preparados, a estarmos prontos para, ó Deus, para aquilo que há de vir na nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã que está conosco, que cada um possa ter o discernimento na sua vida, nesse momento, do que precisamos fazer para viver a vida da melhor forma possível, caminhando com Jesus. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, a tua bênção para cada um dos irmãos e irmãs. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Só relembrando, nós teremos amanhã a devocional, no domingo vai ser a EBD, domingo não tem a devocional 8h30, porque nós fazemos a EBD, estamos falando do profeta Isaías. Domingo que vem começa a sentença, né, contra as nações. Deus não é Deus só de Israel, Deus é Deus do mundo, de todas as nações. Isaías capítulo 13 até o 23 é o conhecido livro das sentenças, ou livro de Massá. Massá em hebraico quer dizer peso, sentença, condenação. Deus está chamando as nações à responsabilidade, né? Capítulo 13 até o 23 de Isaías. Deus é o Senhor da história e é também o Senhor da sua vida. É isso que nós vamos ver no domingo. Domingo também tem EBD para as crianças, ok? Lembra que nós vamos colocar o link no Facebook e também no Zap, no WhatsApp, passo a passo ali para as crianças. E domingo à noite, 18 horas, culto de louvor, de adoração, de celebração e pregação da palavra, tá bom? Na semana que vem, nós vamos ter uma semana um pouco já diferente, porque nós teremos, além das lives pela manhã, além do culto normal da quarta-feira, no domingo da EBD, nós vamos ter o curso de teologia, módulo 4, tá bom? Quarto módulo de teologia, tá bom? Então eu quero, Vivendo Hoje a Esperança do Fim, esse é o título. São 6 lições, provavelmente vamos ocupar o mês de julho, talvez até adentrando um pouquinho em agosto, depende da participação dos irmãos. Nós vamos ter de terça e quinta, tá bom? Ao vivo, aqui no Facebook, nós vamos fazer das 20 horas às 21h15, 21h30 no máximo, tá? O mesmo período que nós estávamos usando na igreja, só que eu vou fazer de terça e quinta, das 20 horas às 21h15, 21h30. É um estudo sobre escatologia, sobre o fim do mundo, né? E eu quero fazer isso por 2 motivos, né? Primeiro, porque quando essas situações novas acontecem, como está acontecendo com a gente, né? Essas crises, essa pandemia, essa ameaça do vírus e tudo mais, isso deixa a gente mais sensível. E quando a gente começa a perguntar, espera aí, será que isso é sinal dos tempos? Será que Jesus está voltando? O que está acontecendo, né? As pessoas ficam mais sensíveis para esses temas. E segundo motivo, é porque também, nesse período, os sensacionalistas e os profetas de plantão, que gostam de inventar história, também gostam de se aproveitar desse momento. E surgem aí as mais esdrúxulas ideias sobre fim do mundo, sobre o anticristo, sobre um monte de coisa. Então a gente vai falar de escatologia. Eu vou falar do básico, para a gente não se perder, porque o assunto é amplo, mas nós vamos estudar alguns textos especiais da Bíblia. Por exemplo, nós vamos falar de Isaías 65, Novo Céu e Nova Terra. De que Isaías está falando? Vamos falar das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, tá bom? Vamos falar do ensino profético de Jesus, de Mateus 24 e 25, Marcos 13, Lucas 21. Vamos falar de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que fala do arrebatamento, mas fala também do homem do pecado, fala também daquela situação. Vamos falar de 2ª de Pedro, que está falando sobre por que as pessoas falam, por que está demorando tanto? Não era para voltar logo? Está demorando esse fim, essa volta de Jesus. Então, vamos falar disso e vamos dar uma olhadinha no Apocalipse. E daí eu vou falar, gente, sobre as 3 escolas principais
3 escolas principais de interpretação da escatologia, tá? Que são o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Tá bom? E esse pré-milenismo também se divide em 3, tá? Então eu vou falar sobre isso também. No final, vai ser a última aula, eu vou falar sobre as linhas aí de interpretação que existem da escatologia. Então é aula de teologia. Terça-feira começa, será terça e quinta, das 20 horas às 21h15, chegando no máximo até 21h30, tá bom? Então, estamos juntos aí, continue orando, continue juntos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, aproveite as oportunidades e se prepare para a vida. Se desapegue desse mundo, aprenda a viver com Deus, aprendamos nós a viver com o Senhor, a confiar no Senhor, mas ao mesmo tempo, sem relaxo, né? Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!